Sua casa foi edificada na rocha? Graça e paz, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Verbo Vivo. No livro de Lucas, capítulo 6, Jesus conta uma parábola sobre um homem que construiu sua casa na rocha e o outro não. Vamos ao texto. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus fala de dois tipos de homem, casa e fé, mas no mesmo contexto de risco. O primeiro homem teve cuidado na construção de sua casa, investiu tempo, recurso, esforço e construiu sobre a rocha. Bateu a tempestade e ela não foi abalada, ou seja, fez o que era necessário para estabelecer um padrão de segurança, proteção e confiança. Assim também é o homem que ouve as palavras de Jesus e as pratica, proporcionando para a família um ambiente de fé, provisão e cobertura espiritual. Salmo 62, verso 6, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. No outro exemplo, a casa foi construída sem nenhum cuidado e em qualquer terreno. Veio a tempestade e a destruiu e todos foram atingidos. Semelhantemente é o homem que ouve as palavras do Senhor e não as cumpre, deixando sua família distante dos propósitos e da proteção de Deus. Quando o homem não estabelece o padrão do reino em sua casa, outro é estabelecido. Qual é o outro padrão? O padrão do mundo, que ensina a desonra, rebeldia, mentira, inveja, fofoca, ganância, sexualidade prematura dos filhos e tudo o que não edifica uma família. Muitas pessoas estão chorando pela destruição de suas casas e não têm forças para reverter esse cenário. No Antigo Testamento encontramos a história de Neemias, onde ele tem a notícia de que os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas queimadas pelo fogo. Ao ouvir esses relatos, ele sentou, chorou e lamentou-se, abriu um período de jejum e oração, pediu perdão e confessou os pecados dos filhos de Israel. Mesmo diante de tanta resistência, Neemias conseguiu restaurar os muros de Jerusalém e as portas da cidade em 52 dias. O que aprendemos dessa história? Que não adianta ficar chorando pelo que foi destruído, é preciso posicionar-se. Ele buscou a consagração, confessou os pecados de Israel, pediu perdão, entrou na intercessão pelos judeus e trabalhou muito para a restauração de Jerusalém. Malaquias capítulo 3, verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. O rei Davi faz uma referência ao Senhor pelo socorro recebido. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Não é apenas conhecer a palavra e os ensinamentos de Jesus, é muito mais que isso, é viver e praticar o Evangelho com auxílio e comunhão do Espírito Santo. Isaías 26, 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Que Deus nos ajude a firmar a nossa casa na rocha, crendo que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.